Bem rápido, eu vou gravar esse adendo aqui, porque eu já estou aqui na parte de conferir os vídeos aqui no YouTube e tudo isso. Ahn, mas eu vou gravar um adendo, porque eu percebi que faltou eu falar uma coisa específica. Na verdade, eu posso falar muito mais coisa ainda. De novo, tem muito detalhe. Mas tem um detalhe específico que não é simplesmente só um detalhe, porque para esse tema específico que eu estou abordando, eu acho que eu deveria falar em voz alta, por causa que é com relação ao seguinte, continuando nessa mesma linha de raciocínio aqui, focando, porque eu sei que eu já ia falar as pontas soltas e tal, mas antes eu estava, né, finalizando com relação a explicar sobre a sua pastora, né, que não pode ter mulher, pastor e tudo isso. Mas agora eu teve aquelas partes que quando eu estava lendo em Efésios, em Timóteo, enfim, eu citei Tito algumas vezes, certo? E eu só citei o Tito. Eu acho melhor eu ler a passagem específica que Paulo também escreve a Tito, que é muito semelhante. Então, deixa eu ler bem rápido. Tito, capítulo 1, versículos 5 ao versículo 11. Então, vamos lá. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam e estabelecesses anciãos em cada cidade, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível. Então aqui o Paulo está falando as qualificações desses anciãos que ele pediu para Tito estabelecer. Aquele que for irrepreensível, marido de uma só esposa, tendo filhos crentes, não acusados de libertinagem ou rebeldia, porque o bispo deve ser irrepreensível. Você está vendo que aqui bispo, aí primeiro ele falou ancião, depois ele falou bispo. Você está vendo como é sinônimo, como é, enfim, que daí você pode falar que é um pastor também. Enfim, já falei sobre isso. Continuando aqui. Porque o bispo deve ser irrepreensível, como administrador de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de lucro desonesto. Desculpa as interrupções aqui, agora tá muito ruim para gravar por causa do barulho, enfim. Mas vamos lá, eu tô tentando só. É só um adendo só, que é um adendo que eu acho importante. Então deixa eu continuar. Uh, onde eu tava? Nem cobiçoso de lucro desonesto. Versículo 8. Tito 1:8. Mas amante da hospitalidade, amante dos bons, sóbrio, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que lhe foi ensinada, para que seja capaz, pela sã doutrina, tanto de admoestar como de convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores e enganadores vãos, principalmente os da circuncisão. Versículo 11. Aos quais convém tapar a boca. Aí eu até podia continuar aqui, mas enfim, eu acho que eu já li o suficiente. Então aqui você vê Paulo escrevendo a Tito, muito similar, essas instruções aqui, Paulo escrevendo a Tito, muito similar quando ele escreveu a Timóteo, dando essas instruções para ter esses anciões, esses bispos.
esses pastores para governar a igreja de Deus, a igreja local, como eu mostrei no quadro e tudo aquilo. E você percebe, de novo, ele enfatiza que não é um marido de uma mulher, de uma esposa. É realmente a posição masculina. Por quê? Porque por causa de todos aqueles argumentos que eu falei já, que eu já falei e fiquei mostrando no quadro e falando aqueles vários argumentos. E agora em Tito você vê um detalhezinho a mais aí, que você consegue perceber que você consegue perceber que parte da responsabilidade do ancião, do bispo, do pastor, do governante da igreja de Deus, da igreja local, a igreja física, que tem a assembleia, que todas as famílias dos santos, dos salvos, das pessoas salvas se reúnem para se edificar na palavra de Deus. Parte da responsabilidade desse pastor, desse líder, desse cabeça, é não só ensinar as pessoas. Talvez você possa pensar que o pastor é só aquela pessoa que vai em um púlpito ou que fica na frente do público e ensina. Não é só isso. Existem mais responsabilidades que essa pessoa tem. Essa pessoa, aqui em Tito, a gente consegue ver que essa pessoa ela tem que... O versículo 11 é o ponto-chave, é onde culmina isso. Fala que ele vai ter que tapar a boca de umas pessoas que estão causando confusão ali, né? Por esses motivos específicos aqui que já foi lido. Então, quer ver? Ó, eu até fiz um texto aqui, resumindo. Eu vou até ler esse texto que eu fiz. Bem rápido aqui. Ó, eu vou ler. Tito, capítulo 1, versículos 5 ao 11, contém instruções praticamente iguais às instruções que eu li em Timóteo. Porém, Paulo dá mais detalhes. E um desses detalhes... Paulo dá mais detalhes. E um desses detalhes é especificamente que o pastor deve também ser responsável por tapar a boca de algumas pessoas que causam confusão. E dito isto, pense, dentro da relação familiar, por exemplo, quando os filhos saem de controle, quem naturalmente faz esse problema ser parado? A mãe ou o pai? É o pai, certo? No caso, portanto, o marido. Pois bem, então agora pense em uma mulher que se colocou como um marido sendo pastora de uma igreja local, indo em um grupo de baderneiros causando confusão na assembleia ou perto da assembleia para fazê-los parar. Pensa nesse cenário agora. Como baderneiros não querem ter a tendência de respeitar nada sem ser por força, né? Porque enfim, logo é natural entender o porquê que o homem, ainda mais se esse homem está em uma posição de líder, sendo marido, pastor, é natural entender o porquê o homem pode conseguir parar esse grupo de baderneiros ou alguma baderna. Ele pode conseguir fazer isso melhor. Pois ele usará esta força natural que pertence ao homem para fazer isso. E claro, usará essa força de forma mais santa possível, já que ele entende sã doutrina, porque esse é todo o ponto aqui. Porque a gente está cheio de homens por aí que usa de força bruta deles
mas eles não têm conhecimento nenhum dessa doutrina. Daí não adianta nada, eles acabam causando mais confusão do que ajudando. Então, você pode usar a sua força natural, mas desde que seja filtrado com sã doutrina. Enfim, mas por causa da presença de uma figura masculina, isso traz uma autoridade mais natural. De novo, é que nem o exemplo que eu acabei de dar aqui. Eu vi isso já, inclusive, na minha própria família, sabe? Às vezes, quando eu ia para casa da minha tia, no passado, eu ficava lá, aí tinha os filhos dela que causava confusão lá, e ela estava sozinha com eles em casa, e o marido estava trabalhando, ela não conseguia pôr ordem, aí ela falava para eles, ó, quando o pai de vocês chegar, ele vai dar conta de vocês. E aí eles já ficavam apreensivos. Eles respeitavam mais o pai. E é aqui que a gente pode chegar em outro argumento também, do fator da ausência do pai na sociedade. Isso pode ser encontrado até, inclusive em estudos de incrédulos pelo mundo afora aí, estudos científicos, sabe? Que é o que esses estudos? Você já deve ter visto, eles são famosos de uma certa forma, mas certas militâncias que tem por aí tendem a querer abafar esses estudos e fazer eles parecerem ser errados. De várias formas diferentes eles tentam fazer isso. Mas não, isso é uma coisa real que você vê, que é o quê? É o fator da ausência do pai. Quando o pai se ausenta, o pai biológico, ele se ausenta da responsabilidade que ele teve com a mulher que ele se juntou. Principalmente se eles geraram filhos. Isso causa problema na sociedade que avança. E aí avança para... Enfim, aí tem uma lista lá. Você pode pesquisar esses estudos científicos. Tem uma lista que avança, que daí causa desordem na sociedade em vários níveis, para falar a verdade, em todos. E isso é devido à ausência da figura masculina do pai. Quando a figura feminina se ausenta, também causa problema. Mas, devido a toda a observação que nós temos por experiência própria, que nem, quer ver, ó, eu vou só dar um exemplo maior ainda, só para sustentar um pouco melhor isso que eu estou falando, a ideia do que eu estou querendo dizer, voltando em 1 Coríntios 11, só para... é bem específico, em toda aquela parte lá que fala da mulher ter cabeça coberta, enfim, que eu já falei tudo isso já, mas eu quero atentar a um ponto aqui. 1 Coríntios capítulo 11, versículo... Vou começar no versículo 13. Paulo ele está falando o seguinte, ó, julgai em vós mesmos, ou seja, julgar que significa decidam, ponderem. Julgai em vós mesmos. É decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Enfim, o ponto meu não é esse aqui, eu já falei sobre isso, mas agora, próximo versículo. Ou não vos ensina a mesma natureza que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas se a mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo foi lhe dado para se cobrir. Enfim, o ponto aqui não é... Eu já falei sobre isso, enfim. O ponto não é esse aqui. O ponto é o seguinte que eu estou querendo dizer. Quando Paulo ele falou, você percebe que ele apelou para a natureza. Ou seja, para a observação. Observem a natureza, como a natureza se comporta. Claro que isso Paulo não está querendo dizer que a gente pode buscar verdade só indo na natureza. Não, a verdade é só pela palavra de Deus, mas ao mesmo tempo não tira total poder, digamos assim, da natureza poder representar verdades, certas verdades bem básicas.
O próprio livro de Romanos, né, se não me engano, Paulo ele fala um pouco disso também. Ele fala que a própria natureza né, ela justifica, ela dá o parecer. Né? Eu esqueci a palavra específica agora que Paulo usa. Eu estou parafraseando muito aqui, mas enfim, que a própria natureza, porque é pros incrédulos, né, pros incrédulos, para as pessoas que não querem crer, que a própria natureza justifica, testifica Deus, a existência de Deus, enfim. Então é nesse ponto que eu estou querendo agora também falar para você que, embora a autoridade é a palavra de Deus sempre, mas aí a gente não pode negar a experiência de vida nossa, a observação que a gente tem. Então, a gente, ou seja, é a observação de vida, de experiência que a gente tem nossa, juntando com a palavra de Deus, a palavra de Deus sendo o líder, sendo o guia, sendo o cabeça, guiando para fazer essa natureza, enfim, ir pro caminho correto, enfim. Então, é por isso que eu estou falando agora com relação a pensar sobre esse ponto. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus, é como se Deus ele tivesse colocado na figura masculina um certo poder de presença, de autoridade, que impacta de forma mais profunda as pessoas. De novo, não é querendo dizer que ele é melhor que a mulher. Esqueça isso de ser um melhor que o outro. Os dois precisam um do outro, eles se completam. Cada um tem uma coisa que nem o homem, ele não tem tudo, ele precisa da mulher. É só você também lembrar de Gênesis de novo. Mas deixa eu falar de uma outra forma agora, quando eu falo de Gênesis, de Adão e Eva. Que você pode aprender muito de Gênesis, é a criação. Enfim. Enfim, então esse todo é o ponto. Desculpa se tá muito cortado essa parte, porque isso aqui é um adendo que eu devia ter falado isso antes, quando eu gravei, mas eu acabei só citando o título. Eu devia ter aberto em título. Se eu tivesse aberto em título, eu já ia lembrar desse ponto específico que é importante, esse ponto, porque isso ajuda a ver mais claramente a presença masculina, agora falando de verdade, do sexo masculino, como ele difere do sexo masculino. De novo, não é que um é melhor que o outro, cada um tem uma coisa específica que o outro não tem e vice-versa, e eles se completam juntos. Logo, faz sentido que cada um tem que, por causa disso, cada um tem que, é mais adequado se colocar em uma posição específica e o outro em outra posição específica. Enfim, deixa eu continuar simplesmente e terminar esse texto que eu mesmo fiz aqui de ler mesmo, só para não perder e ir direto ao ponto o máximo possível. Então, sem contar que a falta do homem fazendo sua responsabilidade correta nas estruturas da sociedade, a falta do homem causa desordem nas pessoas. E isso pode ser confirmado, inclusive, com estudos realizados simplesmente confirmando essa ação ocorrer de quando o homem se ausenta, por exemplo, da responsabilidade dele de ser um marido em uma família. Então, os filhos tendem a se desviar para vários tipos de pecados e etc. Não estou dizendo que não há exceções. Claro que há. Porém, nós todos sabemos que, de modo geral, é assim que funciona. De novo, olhar para a natureza, a experiência. E Deus fez assim, para que, de novo, possa existir ordem e então cada coisa tenha sua devida responsabilidade adequada. Então, deixa eu tentar então terminar esse adendo falando o seguinte. Eu já falei tudo que eu acho que né, nos vídeos passados, por causa que eu já estou indo agora para a última parte. Esse adendo está sendo antes da última parte. Na última parte eu vou só falar de pontas soltas e falar de modo geral as coisas mais importantes, focando de novo na mensagem mais importante. Eu já falei de tudo, ou seja, nos vídeos passados, nas partes passadas, principalmente nas duas últimas, enfim, nas três últimas, eu falei respondendo as suas perguntas específicas lá e indo para essas coisas específicas. Ou seja, eu também já falei tudo que eu tive que falar com relação ao pastorado feminino, esse tipo de coisa. Então agora eu só quis fazer esse adendo porque esse adendo é importante para ver mais ainda
para poder esclarecer mais ainda o porquê da resposta, né? Ou seja, o porquê que não pode ser pastor mulher, é só pastor homem, por causa que, assim como o Paulo falou em Timóteo e em Tito, por isso que ele não falou só homem, ele falou mais do que homem, ele falou o marido, precisa ser um marido, ou seja, é um homem que tem uma esposa, que teve filho, que ele teve a experiência familiar aplicando a palavra de Deus na família, e já que ele é o cabeça da família, assim como eu mostrei no quadro branco, é isso que o bispo é o cabeça das famílias. Enfim, coisa que eu já falei. Então, só então terminando de tudo isso, todo esse ponto agora, tentando trazer mais esses esclarecimentos mais ainda. E de novo, pode ter mais coisa ainda, sabe? Eu estou tentando focar nos mais importantes, mas é só você ler na íntegra as cartas de Paulo, principalmente essas cartas pastoriais, né, para Timóteo, para Tito, para Filemão, inclusive. Filemão é só um capítulo, né, tem um foco bem mais específico, mas enfim, é importante também, óbvio, mas é mais importante para esse ponto específico que a gente está lidando aqui, Timóteo e Tito, né? E, enfim, e as outras também, quando Paulo foca na igreja, porque o que Paulo fala para aplicar na igreja também pode se aplicar para a família e vice-versa, basicamente. Porque, de novo, volta para aquele quadro branco que eu fiz explicando, você vê como eles interagem com o outro, né? Eles explicam o outro, inclusive. Enfim, então só terminando todo esse ponto agora, falar o seguinte, a sua pastora, então, e você pode ter uma ideia confusa do que o pastor é. Às vezes você acha, como muitas pessoas acham, que o pastor é só a pessoa que vai na frente e ensina. Não é, isso é professor. Um pastor também é o professor. Mas ele é mais do que só um professor. Ele é, mais uma vez, como ficou descrito de forma mais detalhada e clara aqui em Tito, ele é uma pessoa responsável por realmente governar a casa, né, explicando mais o que Paulo falou lá em Timóteo, mas governar tudo com relação à casa. Até quando causa problema, ele tem que conseguir parar o problema. E por causa que ele teve a sua experiência familiar antes com seus próprios filhos, sua própria esposa, tudo certo, ele já teve a experiência ali. Ele já, sabe, você consegue entender? Então é por isso que é mais fácil para ele fazer. Não é que não pode fazer sem a experiência. Pode até, mas é mais difícil. Sem experiência, daí a única coisa que a pessoa vai ter é a palavra de Deus. Ela pode aprender direto pela palavra de Deus sem ter a experiência prática. Mas é mais difícil, você percebe? Óbvio que é mais difícil. E tende a poder causar mais fácil problemas. Enfim, é por isso que Paulo ele faz todos esses alertas, ele dá todos esses requisitos, e, enfim. Então, às vezes você acha, porque assim, de novo, a mulher pode fazer tudo o que o homem pode na igreja e fora da igreja, eles são iguais. No corpo de Cristo como igreja geral, não existe homem nem mulher, assim como essa entidade espiritual, não existe homem nem mulher. Isso você pode ver em Gálatas 3:28, se não me engano, que fala que já não há mais homem nem mulher, e nem judeu, nem gentil, somos todos um em Cristo. E aí você vê que a gente é o corpo de Cristo. Você pode ver Paulo falando de forma específica, corpo de Cristo, por exemplo, acho que em 1 Coríntios 12:27, se não está errado aqui essa referência. Eu não estou com tempo para abrir agora, isso aqui já está ultra gigante, você está vendo. Enfim, então, entenda que às vezes é só uma confusão muito simples, sabe? Porque a sua pastora ela pode ser uma professora. Ela pode ensinar, não tem problema nenhum ela ensinar, mas de novo, se ela se coloca de fato como a líder, a cabeça de toda a assembleia, de todas essas famílias, ela é a autoridade final. De novo, e muita atenção também, isso não é no mesmo sentido que, por exemplo, a Igreja Católica faz, né, que tem o Papa, que tem os padres, né, que daí, tipo, que senão ali é autoridade infalível, né, não é nesse sentido. Lembre-se que na Igreja geral, a Igreja Cristo é que é a autoridade, mas aí como é que a gente chega, assim,
Não é que, não, assim, todos os membros eles podem chegar direto a Cristo pela Bíblia, pela palavra, mas para operar na igreja local, esse é o ponto aqui, para operar na igreja física local, precisa ter essa estrutura de ordem, que vai passar por pessoas físicas. Então é por isso que daí são esses anciãos, esses bispos, esses pastores são colocados nessa posição. E, enfim, aí tem toda essa questão. Então, e a sua pastora, ela é casada? Se ela é casada, então tem um pastor também. Ela é solteira? Então, sabe, tem essas coisas também que são mais pessoais, que são mais... Enfim, que daí eu não tenho a informação para poder falar, mas é como você fala com tanta claridade que ela é a pastora, então eu preciso então entender de primeira instância que ela é a líder, ela se coloca como cabeça de fato da estrutura da igreja local física de vocês. E se é isso, então leve em consideração tudo isso que eu falei, leia por você mesmo na íntegra essas cartas de Paulo, principalmente essas últimas cartas, e entenda, leve tudo em consideração e entenda. E de novo, é como eu já falei, você pode continuar interagindo com ela normal. Mas é só isso, é só para ela mesma poder se atentar para isso, porque pode ser perigoso para ela, e ela pode estar correndo, sabe, é uma responsabilidade que não foi feita para ela, sabe, pode ser muito para ela, e isso pode gerar várias armadilhas que nem ela mesma vê, sabe, que está acontecendo ao redor, isso pode acabar, enfim. Então é isso, sabe, é basicamente isso, eu acho que esse foi um adendo, eu acho necessário, eu poderia ter falado muito melhor esse adendo, mas a situação aqui está complicada para eu poder gravar. Enfim, eu devia ter falado isso antes. Se eu tivesse aberto em Tito, eu teria já conseguido lembrar e ter falado já direto esses pontos. Mas como eu só citei Tito e eu não abri, eu acabei deixando passar esse ponto que esclarece mais o que Paulo falou em Timóteo lá. Então, é isso. Agora indo para a parte final. Obrigado.